No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. O ritmo acelerado da cidade não precisa ditar a forma como você vive. Para nós, da Pereira Alvim, qualidade de vida é inegociável. E é por isso que te convidamos a conhecer nosso novo empreendimento, Residencial Alto do Castelo 2. Imagine viver com sua família em um cenário encantador, clima agradável e vista deslumbrante, onde dá para aproveitar bem todos os momentos sem pressa. No alto do castelo, a vida sopra a seu favor. São lotes a partir de 308 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos em um residencial fechado com espaços de lazer e bem-estar numa das regiões mais valorizadas da cidade. E o pagamento é facilitado, direto com a construtora. Sua nova vida te espera no Residencial Alto do Castelo 2. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Agora sim. Se ajeita aí que nós temos conversa, hein? Se ajeita aí. Deixa eu desativar aqui que fica melhor. Então. A gente apanhou bastante, mas deu certo, vai. Deu certo. E aí, doutor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, senhor. Eu quero cumprimentar aí a sua seleta audiência, né? E dizer aí da minha honra, da minha satisfação de mais uma vez participar do cartão de visita. Eu que, como diz aí um apresentador de TV, a Yuri, já sou meio sócio aqui do canal, né? E parabenizar você pela sua iniciativa, né, pelo programa que você tem aqui, um programa de informativo, um programa que abre toda a possibilidade, né, de a gente divulgar, né, o que efetivamente está acontecendo. Eu acho que você precisa baixar, precisa baixar um som aí que está dando eco aí. Isso. Eu tô te ouvindo bem, Isso. O seu programa, como eu digo, você faz um jornalismo efetivamente imparcial, independente, como deve ser o verdadeiro jornalismo, e isso engrandece muito, não é? Todo o segmento da imprensa, que é fundamental, como se a gente sabe, para a própria existência, subsistência da democracia. Então, parabenizo você mais uma vez pela forma como você conduz o programa, pelas oportunidades que você abre, sempre um programa plural, e esse eu acho que é a grande virtude. Eu que agradeço o teu prestígio, Excelência, pelo seguinte, o nosso editorial realmente é totalmente institucional, é informativo, e aí alguém pode chegar e falar assim, você vai chamar aquela autoridade de novo? Eu falei assim, mas eles têm, todo dia tem alguma coisa nova para falar, não é? E de credibilidade. Eu estou aqui com o doutor Irineu Jorge Fava, ele é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu diria, aí ele vai confirmar, que é o maior tribunal do Brasil e o maior tribunal do mundo. Né, doutor? Eu queria que o senhor relembrasse, até a gente sempre bate na mesma tecla, falar só um pouquinho. Qual é a vara que o senhor está hoje? Atualmente eu estou em segundo grau, estou no Tribunal de Justiça, né, como desembargador, já vai há 10 anos praticamente, e eu estou na 17ª Câmara de Direito Privado. Né? Desculpe, é Câmara, no Tribunal é Câmara. Câmara. Que já é colegiado. Então, eu tenho quase 40 anos de carreira, né? Então, eu já andei um pouco por todo esse nosso estado de São Paulo e até pelo Brasil, porque eu, durante algum tempo, participei, né, de atividade associativa, né, tanto aqui em São Paulo como em Brasília. Então, eu tive a oportunidade de ter contato com várias outras unidades judiciárias do país. E posso garantir para você, como você falou, que é, sem dúvida nenhuma, o maior tribunal do Brasil e do mundo, sem dúvida nenhuma. A gente considera do mundo devido à quantidade de desembargadores ou do tamanho geográfico que é o estado de São Paulo?
No nosso caso específico, não só pelo volume de processos que a gente tem, né? Por volta de 22, 23 milhões de processos só no estado de São Paulo, mas também pelo próprio volume de magistrados, né? Somos 360 desembargadores em São Paulo, não há nada parecido no Brasil, e mais 85 juízes substitutos em segundo grau, de cargos criados. Então, isso dá... mais a máquina administrativa, né? Uma gama aí de funcionários, na ordem de talvez de 40 mil hoje. Eu não tenho os números exatos, porque a administração do tribunal ela muda, né? de tempos em tempos. Mas, por volta de 40 mil funcionários também, a máquina hoje judiciária do Estado de São Paulo. Então, é um tribunal volumoso, tanto em aspecto de trabalho, de processos, quanto também em volume de servidores, em lato sensu, considerando todos. Doutor Irineu, eu estava lendo alguma coisa, vamos também repetir, só para relembrar, quais foram, quando o senhor estava como juiz de primeira instância, quais foram as comarcas que o senhor passou? Eu comecei minha carreira como juiz substituto em Bauru, interior de São Paulo, onde, aliás, eu me formei, né? E na Instituição Toledo de Ensino. E eu comecei minha carreira como juiz substituto lá. Posteriormente, eu fui ser juiz titular na cidade de Cafelândia, que é próximo ali de Lins também. Depois de Cafelândia, eu fui para Praia Grande. Da Praia Grande, eu fiz uma permuta. Fui parar em Rancharia, na Alta Sorocabana, lugar que eu estimo muito, tenho muita saudade. De Araçatuba, de Rancharia, eu fui para Araçatuba. De Araçatuba, eu fui para Lins, efetivamente, minha terra, onde eu tive a honra também de poder exercer a judicatura. E de lá vim para São Paulo. Fui ao Fórum João Mendes, onde tive também a oportunidade de ser diretor do Fórum por 5 anos. Não é? E depois fui substituto em segundo grau e cheguei no topo da nossa carreira aqui no Estado, que é o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça. Hoje como titular, como eu disse, da 17ª Câmara de Direito Privado. E vamos... Fora os ameaços, né? Porque a gente é designado para uma série de lugares onde a gente fica substituindo. Então, aí, se eu for contar todas, nem me recordo, porque tantas comarcas que eu já passei, e na minha idade também, a memória não é o forte. Não, para recordar também, vamos falar também rapidinho, que quando o senhor que saiu da comarca e veio para São Paulo, em algum momento o senhor foi designado para ser diretor do Fórum. Vamos contar um pouquinho disso também. Fiquei lá 5 anos. Né? Foi uma experiência muito produtiva, muito engrandecedora na carreira, né? Apesar de ter me rendido cabelos brancos aqui, que eu tenho até hoje, porque era um fórum muito difícil de administrar, devido ao grande volume, né, de acesso de pessoas, de usuários, de funcionários, mesmo de juízes. Hoje diminuiu um pouco esse movimento, porque está tudo praticamente digitalizado. Então, o acesso hoje não precisa mais ser feito diretamente nos cartórios, se faz via online, né, de forma digital. Então, isso diminui o fluxo de pessoas, mas continua sendo ainda um fórum muito grande, né? O fórum, é o cartão de visita do Judiciário de São Paulo, sem nenhum demérito aos outros órgãos e às outras unidades, né, que também são muito importantes, mas o Fórum João Mendes é um fórum emblemático, porque está ali no centro, ele já é mais antigo, ele abriga, né, as varas cíveis centrais, né? Então é um fórum emblemático. Então ele foi uma experiência para mim muito enriquecedora, sem dúvida nenhuma. Bom, você tem, como a gente já esteve aqui em outros momentos, então vamos direto ao assunto das coisas novas que estão acontecendo, que inclusive é até uma polêmica que está acontecendo, inclusive nos Estados Unidos, deles estarem criando, ou já criaram uma lei de assédio sexual ou moral. Por exemplo, para ser bem simples, para quem é do meio, que é curioso, por exemplo, você está dentro que é uma prática do ser humano, de ficar observando as pessoas, de uma pessoa ficar olhando para outra, encarando e tal. Então eu queria saber se isso aconteceu agora, né, que você está envolvido, ou se tem a ver com essa decisão lá fora, que também, ou é uma coincidência,
que houve essa necessidade de montar uma comissão para prevenir e enfrentar assédio moral e sexual, né? Eu queria que você falasse sobre isso para depois a gente fazer a próxima pergunta. Isso. Aqui nós não temos especificamente ainda uma legislação que discipline isso de forma concreta mesmo, direta, específica, né? Não há uma lei de regência propriamente em relação a essas situações. Algumas situações de assédio, elas podem configurar ilícito civil, que ensejaria, então, indenizações, como dano moral, né, por exemplo, e outras, dependendo de como ocorra, configurar crime previsto no próprio Código Penal, né? Então, depende muito da conformação do fato, como se opera esse assédio, como ele se concretiza, como ele se consuma, né? Então, a gente, o que eu posso adiantar aqui, e essa é uma realidade, é que o Tribunal de Justiça de São Paulo ele está na vanguarda, né, desse tipo de atuação. Já muito antes, né, do próprio Conselho Nacional de Justiça regulamentar propriamente a criação de coordenadorias, de núcleos dentro do tribunal para que fosse para a prestação desse serviço, né, o Tribunal de Justiça já em 2017 instituiu, né, a nossa coordenadoria de apoio ao servidor. É uma coordenadoria ampla. Nós já tínhamos um apoio na área do psicossocial para atender aqueles funcionários que tinham algum problema, né, relacionado ao que se chama aí de doença da alma, como depressão, como, enfim, e outros distúrbios psíquicos, né? Já havia essa disposição. Posteriormente, né, isso também entrou no apoio. Por quê? Porque o assédio ele pode desencadear uma série de consequências, correto? Então, hoje, a CAPES, que se chama nossa coordenadoria aqui, que é a coordenadoria de apoio aos servidores. Nós falamos em servidores aqui, não só em funcionários. Quando os servidores também servem para... Estamos retransmitindo pelo grupo Tático de Comunicação, a internet deu uma travada. Se o doutor está me ouvindo, tiver alguma... Está me ouvindo? Não. Então pode continuar. Perfeito. Porque se travar, você sai e entra de novo. Vamos lá. Não, tá bom. Não, mas se eu estiver falando demais, por favor, me interrompa. Não, meu, você precisa explicar, é importante. E outra, nós temos 55 minutos de arte, tem muito tempo ainda. Isso é um assunto do momento hoje. Sim, e é muito importante também a questão da informação. Eu vou depois falar alguma coisa sobre isso, não é? Então, como eu estava dizendo, hoje o nosso núcleo de apoio, ele abarca também, ou ele alcança também essa questão do assédio, tanto moral quanto sexual, e também a questão da acessibilidade, que é outra ferramenta de inclusão social muito importante, né? Porque implica até exercício de cidadania. A acessibilidade ela já é voltada para aqueles usuários, funcionários, etc., que têm alguma deficiência ou alguma necessidade especial. Por exemplo, deficientes visuais, deficientes físicos, auditivos, né? E hoje nós temos toda uma gama de atendimento ou de apoio a todos esses segmentos. E é muito importante. Eu só quero colocar uma coisa que isso vem ganhando corpo, porque a sociedade também está se conscientizando, né, e está denunciando mais. Quer dizer, está trazendo mais ao conhecimento. Antigamente, há tempos atrás, não se tinha muita essa liberdade, esse hábito, não é, da pessoa sofrer um assédio, sofrer qualquer tipo de constrangimento, tanto no trabalho de ordem moral como de ordem sexual, e levar ao conhecimento, até por uma questão de receio, vergonha, até medo das consequências que pudesse sofrer dentro do ambiente de trabalho. Mas isso tem se alterado muito, graças exatamente a essa possibilidade de informação e a essas ferramentas de apoio que a gente oferece. Tá certo? Agora, Irineu, essa comissão, vocês estão se especializando na questão, porque isso vai pipocar em algum momento, na legislação trabalhista, vocês estão se envolvendo nisso também para poder ter uma apuração maior de convicção, de decisão? Sim. É uma atuação, não está como a gente gostaria e como a gente já projeta essa atuação, esse apoio.
Mas já há uma conscientização muito grande, principalmente interna do judiciário, no sentido de fazer uma atuação multidisciplinar, não é? E multifuncional, quer dizer, de vários órgãos. O TST, que é o Tribunal do Trabalho, onde isso às vezes deságua, porque, como eu digo, a gente está falando aqui em assédio em ambiente de trabalho, né? O nosso não vai tanto para a Justiça Trabalhista, porque os nossos funcionários são estatutários, a maioria, né? Alguns são CLTistas, mas acaba indo, no final, para a Justiça Comum aqui. Mas o TST, também preocupado com isso, também já tem hoje até uma cartilha explicando, né? Porque muita gente ainda tem dificuldade de compreender, de saber quando é que se opera isso. O que é o assédio moral? O que é o assédio sexual? Não só quem sofre, mas muitas vezes quem pratica não se dá conta de que aquela postura também qualifica. Bom, o assédio sexual é mais explícito, é mais fácil de você detectar. Agora, o moral, não. Às vezes, o chefe, o superior hierárquico, ele acha que, chamando a atenção do funcionário, ele está colaborando para melhorar o serviço. Depende da forma como ele está atuando, né? Como ele chama a atenção. Depois eu até selecionei aqui alguns exemplos que a gente pode falar de situações que mais ou menos configurariam o assédio moral. Então, às vezes, o próprio assediador, digamos assim, ele não tem a exata noção do que ele está fazendo, está submetendo o funcionário, o subalterno dele, ou a pessoa que está ali, a um constrangimento. E isso aí leva a consequências mais graves, às vezes até uma piora na produção, né? Então, é preciso que se divulgue, é preciso que se oriente, é preciso que se informe, para que todos, aí sim, se enquadrem numa postura e se evite esse tipo de problema. Agora, vamos falar da questão operacional. Num momento de o cara entrar com uma ação, alguma pessoa de assédio moral ou sexual, ou configurado, o sexual, que, como você falou, é muito mais fácil, por que essa comissão, nessa comissão, por exemplo, tem juiz de primeira instância, não? Porque, tem. Porque quando chega em vocês, já se nós passou somos uma comissão, esclarecer o seguinte, nós temos uma comissão de apoio. Tá. Então, nós acolhemos, nós orientamos, nós damos suporte psicológico, se precisar, nós temos um setor psicossocial com psicólogos. Agora, nós não temos poder de punição. Então, quando a gente detecta a ocorrência de um assédio, seja ele moral, seja ele sexual, a gente encaminha isso para quem dê direito poder eventualmente punir. Então, por exemplo, o assédio moral, ele se opera no âmbito mais administrativo, né? Então, quando há uma denúncia, uma apuração, e a gente tem elementos para se apurar, a gente encaminha o fato ao corregedor permanente, aí sim, o juiz, para o qual o funcionário serve, no cartório dele. E o juiz é que vai, aí sim, apurar. Porque se houver punição, é ele, corregedor permanente, que tem essa legitimidade, né, de punir. Nós não temos essa função de punir. A nossa função é só acolher o funcionário, acolher a denúncia, dar todo o suporte que precise no plano até psicossocial, se for o caso, e aí sim encaminhar. O assédio sexual, dependendo do grau, dependendo da forma como ele ocorre, pode caracterizar até crime, né? Exatamente. Então, ou uma oportunação sexual, etc., ou até um estupro, enfim, depende se for uma coisa violenta. Aí tem que se encaminhar para as instâncias competentes, né? A gente não pune, mas a gente atua no sentido, principalmente, a nossa visão, a visão que está tentando implementar, é uma visão preventiva, como eu disse. Por isso que a informação é fundamental, para que quem pratique o assédio, ele saiba que ele está praticando um assédio, dependendo como ele age, e quem suporta, quem sofre o assédio, saiba que aquela situação é assédio. A partir desse momento, eu acho que nós vamos diminuir muito, né? Porque hoje nós temos algumas... E a coisa vem num crescente, como eu disse, porque vai acontecendo e vai tendo situações, etc. Então, se nós pudermos evitar, prevenir, eu acho que prevenir é melhor depois do que remediar. Eu sigo essa orientação.
Agora, era isso que eu queria te falar. Eu vou te fazer uma pergunta óbvia. Por que, diz que a gente vai fazer alguma coisa, te falar, a primeira coisa que tem que se perguntar, por quê e para quê? Então, eu estou te perguntando isso, porque já deve ter, deve estar, como está acontecendo muito, que a pessoa que está praticando um assédio moral, por exemplo, ela às vezes não sabe que está praticando, ela às vezes faz brincadeira, foi cultural, o cara aprende numa brincadeira e aí algum lado por algum momento quer se prevalecer disso porque sabe que está sendo controlado. Então, muitas vezes o assédio moral e tanto o assédio sexual, ele fica meio secreto em termos de você ter prova. Como é que vocês chegam? Como é que vocês estão pensando em chegar para tentar ajudar ou solucionar isso? Bom, aí nós já estamos um passo adiante, né? Quer dizer, nós já temos aqui o assédio, e aí é uma questão, então, de se fazer prova em relação a isso. De fato, não é muito simples, mas também não é nada impossível, não é? A primeira coisa que a gente recomenda seria a denúncia, quer dizer, a pessoa, então, procurar um órgão de apoio para que ela pudesse relatar isso, trouxesse a notícia. Independentemente, no primeiro momento, de ela estar preocupada com prova, certo? Então, aconteceu um fato que ela considera que seja, ela se sentiu constrangida, porque o assédio, o que configura o assédio mesmo, é o constrangimento produzido pelo assediador. Não sei se eu estou sendo... Então, às vezes uma brincadeira pode que normalmente a pessoa que é normal, vexatória, que é normal, com outros colegas. Constrangimento também, né? Não é nada violento, nem nada, mas eu não fui violento, não fui ríspido. Mas a sua situação colocou a pessoa numa posição de humilhação, uma posição vexatória. Né? Então, é esse constrangimento, é esse tipo de atuação de quem assedia que configura o assédio. Né? Então, veja bem, como provar? Primeiro, a palavra da vítima, da pessoa assediada, tem um valor bastante significativo. Né? Quando ela denuncia... Ela não vai falar à toa, né? Não que ela já denunciou, já está condenado, já foi... Aí, o que tem que analisar? Temos que depois contextualizar isso. Né? Em que circunstâncias isso ocorreu? Quais são, por exemplo, outros elementos periféricos de prova que a gente pode pegar? Por exemplo, se algum funcionário viu ou se teve contato com ela, com o assediado, logo após acontecer, né, que é importante, às vezes, divulgar, falar. Acabei de ser, falou isso para mim, aconteceu isso, me submeteu a isso. Né? Então, tentar ver isso. A prova testemunhal é importante. Se não tiver testemunha presencial, mas testemunhas que saibam do fato ali dentro, né? Porque o assédio também pressupõe uma reiteração dos fatos. Né? A pessoa, insistentemente, ela fica minando, ela vai falando, vai brincando, vai colocando sempre a pessoa numa posição de humilhação e constrangedora. Então, não acontece uma vez só. Exige-se algumas vezes uma reiteração da conduta. Então, às vezes alguém viu, alguém sabe, e dentro de um contexto isso tem bastante valor. Outra coisa, hoje, normalmente, um ambiente de trabalho ele é filmado. Você tem algumas imagens, você pode também se socorrer desse tipo de material. Você tem hoje correspondência via rede social, né? Às vezes passa um e-mail, às vezes passa um WhatsApp, uma coisa desse tipo, né? E tudo isso é importante coletar para depois, se houver necessidade, se formar a prova. Entendeu? Então, todo esse ambiente que eu coloquei, assim, um pouco daqui, um pouco dali, a palavra da vítima, caminha para a gente concluir e falar, não, de fato, isso não pode ser mentira, porque, né, de fato aconteceu. Mas a pessoa que é assediada, a pessoa que sofre, ela não deve se preocupar num primeiro momento só com a prova. Né? Ela deve ter a responsabilidade também de fazer denúncia irresponsável, né? Vazia, só para fim de prejudicar alguém. Então, isso também tem que se ver de outro lado. Então, ela tem que ter essa responsabilidade de divulgar
aquilo que efetivamente aconteceu, ou aquilo que ela se sentiu. Ela falou tal coisa para mim, que para outros pode não ter muito significado, mas para mim ofendeu muito, me humilhou, me senti humilhado, constrangido. Né? Talvez para outro a mesma colocação não surtisse o mesmo efeito. Então, dentro disso. Tá certo? Então, dentro desse arcabouço, aí, dentro desse ambiente processual do final, ou de apuração, é que vai ser sopesadas essas provas. E vocês já estão, literalmente, já estão trabalhando sobre isso? Quer dizer, estão se conversando, está surgindo coisa nova, até para que dê experiência para vocês numa decisão ou num encaminhamento. Está acontecendo muito, Irineu? Toda essa orientação de coleta, de guardar material, de fazer, de chamar pessoas que viram, faz parte do apoio. Exatamente para que, se uma hora precisar ir para uma apuração mais efetiva, né, via Corregedoria Geral ou via processo até, se for o caso, né, a pessoa tem os elementos. E a gente orienta também nesse sentido da pessoa coletar esse material todo. Então, isso também faz parte da coordenadoria de apoio. Você entendeu? Irineu, quando você... Não sei se eu li a respeito disso, ou se foi agora, quando você assumiu no tribunal, ou quando você estava também como na associação de classe, para defender a classe, houve você participou de alguma comissão, ou de uma decisão de fazer os processos andarem mais rápido no tribunal, não? Sim. A própria emenda 45, que trouxe, né, mais um requisito do devido processo legal, que é exatamente a duração razoável do processo, né? Hoje é item constitucional, o processo tem que ter um período de duração razoável, exatamente para evitar aqueles processos que tramitam há 10, 20, 30 anos. Né? E acaba prescrevendo, né, às vezes. Exatamente. Isso foi uma iniciativa também, né, do próprio judiciário, que contribuiu muito para isso, na época. E a gente estava nessa atividade associativa e tudo isso foi colocado, foi discutido. Então, a gente sempre participou e sempre que pode colaborar de alguma forma com tudo que melhore, que venha produzir melhoria na atividade jurisdicional, seja na parte administrativa interna, como a nossa coordenadoria, seja também para o jurisdicionado, no aspecto processual, etc., né? A gente tem participado ativamente. Eu sempre que posso dou uns palpites. Nem sempre felizes, mas a gente... Né? Palpite infeliz, né? Mas a gente dá os palpitinhos lá, tudo para reflexão, né? Porque a finalidade também não é ser dono da verdade, se estabelecer nada. Eu acho que toda colaboração é válida para se raciocinar, para se pensar, para se adotar ou para se refutar, mas a gente sempre discute. E tudo isso é fruto exatamente dessa sistemática de se debater as coisas, de ir aparecendo a necessidade de dar mais apoio aos funcionários, porque senão a pessoa fica mesmo totalmente, digamos assim, desamparada, né? Fala assim, agora eu vou reclamar para quem? Então, sabendo que existe a coordenadoria e que é apoio, e que lá nós só não vamos... o seu caso aconteceu, por exemplo, na comarca de Campinas, então já encaminha para lá. Não. Primeiro a gente vai colher tudo, vai ver, vai orientar essa pessoa como é que ela deve agir, e aí, dependendo do caso que a gente já tem, aí sim encaminhamos para, como eu disse, para o corregedor permanente ou para a polícia, se for o caso, se a gente vislumbrar crime, etc., para apuração. A gente sabe que lá no tribunal tem um pessoal que está como desembargador, né? E que é de outra geração. Como é que está sendo para você, que talvez você seja um intermediário nessa história toda, com a questão da pandemia, né? E que hoje é tudo via internet, entendeu? Então tanto eu mesmo, a gente tem uma certa dificuldade para mexer nesse equipamento todo, e hoje as decisões estão sendo tudo mais rápidas. Hoje mesmo tive um contato
com o fiscal da Receita Federal, estão tudo trabalhando em casa, fiscalizando, investigando, tudo via internet. Não precisa estar fisicamente no local. Como é que está a situação hoje? Já tá presencial? Já estão tendo as sessões literalmente no tribunal? Como é que está? Eu costumo dizer o seguinte, eu vejo minha geração de juiz uma geração intermediária, né? Que nós estamos saindo de uma fase, né, mais rudimentar da tecnologia, né, da máquina de escrever, que eu ainda peguei muito ainda, a máquina de escrever, né, tudo presencial, tudo feito ali de forma artesanal, né, os depoimentos, etc. O Telex? Pegou o Telex também? Peguei antes do Telex. Comarca que tinha Telex era comarca diferenciada, porque nem todas tinham, né? E ele produzia um papelzinho, parecia um confete, assim. Tudo furadinho, Então, isso na época já era um avanço tremendo, né? E muita gente até relutava em implementar. Não sei se você sabe também, em épocas bem anteriores ainda, já também não sou dessa época, para a transição da pena de bico para escrever uma sentença para a máquina de escrever, já foi um choque muito grande na época. Não se aceitava, eles queriam nulidade das sentenças que eram datilografadas, etc. Mas isso veio. Como agora essa tecnologia, essa digitalização veio também para ficar e para evoluir. Correto? Hoje não faz muito sentido mais ficar papel vai, papel vem. Isso tem diminuído muito. Existe, sim, ainda alguns que têm uma certa dificuldade em assimilar essa nova tecnologia ou essa nova metodologia de trabalho. Eu mesmo digo, quando fui alfabetizado juridicamente, foi para folhear processo. Para me adaptar ao processo digital, que está na tela, para ler tudo, procurar documentos, etc., tive também uma certa dificuldade. Mas eu acho que a pessoa que mostra alguma inteligência é aquela que se adapta. O ser humano se adapta. Né? Não adianta a gente querer falar, eu não aceito isso, porque isso é uma realidade e está aí para ficar. Quer dizer, não tem como mais. Já não vai mais existir nada presencial, nada desse tipo. Mas nós estamos nessa transição. Eu confesso para você que eu vejo assim a situação. Né? Numa situação daqueles que já estão, né, engajados nessa nova tecnologia, e aqueles que ainda resistem um pouco. Vão fazendo, mas resistem, entendeu? Mas eu acho que isso aí também é uma questão de tempo, uma questão de cultura, e logo, logo estará superado, estará tudo mesmo. Todo mundo aceitando aí as novas tecnologias, e sem dúvida nenhuma. Não, o problema é que é simples, né? Isso é uma questão do ser humano mesmo. As coisas vão evoluindo e ele vai se adaptando. Não tem outro caminho. Não tem. E eu acho que é um caminho, principalmente na área do direito, é um caminho sem volta. Entendeu? Aliás, eu acho que em todas as áreas hoje é um caminho sem volta. A tecnologia, essa questão de papel. O que eles têm mais que se preocupar hoje é com essa questão dos hackers aí, de manter sistema seguro, porque eu até entrevistei um rapaz que tem uma empresa, já faz algum tempo aqui, que só faz isso, quer dizer, eles administram grandes empresas que para não ter vazamento, para guardar as informações e tal. Eu queria lhe perguntar sobre isso, eu vou perguntar depois. Vamos terminar esse assunto da questão do assédio moral e sexual. E o que vocês entendem na questão de ter uma situação harmoniosa dentro do trabalho, da empresa? Como é que você entende? Eu estou dizendo na empresa, mas também dentro do tribunal, dentro de qualquer lugar. Isso aí, é ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho, exatamente. Exatamente. Não, a finalidade exatamente é essa, né? É que o trabalho seja desenvolvido com respeito mútuo, né? Entre empregados e patrões, entre superiores e subordinados, etc., onde existe esse quadro de hierarquia, essa estrutura de hierarquia, né, que seja a mais harmônica possível, que haja respeito mútuo. Né? Só para ilustrar um pouco, claro, eu mencionei aqui alguns casos, vamos lá, que muitas vezes podem configurar, dependendo das circunstâncias, o assédio moral. Né? Por exemplo, é importante. Xingamentos, né? A pessoa constantemente xinga o outro.
impor metas impossíveis no ambiente de trabalho. Então, ficar exigindo do funcionário mais do que é possível produzir de forma insistente, a ponto de colocar o funcionário numa situação mais difícil. Né? Colocar apelido, por exemplo, vexatório, né? Na pessoa, do ambiente de trabalho. Ficar interrompendo a pessoa, às vezes, que vai fazer alguma coisa com insistência, muito frequentemente. Né? Proibir que o colega de trabalho fale com o empregado, quer dizer, isolá-lo. Proibir... criticar a vida particular, muitas vezes, do funcionário. Delegar ao empregado tarefas humilhantes para ele fazer. Né? Gritar, falar de forma muito áspera sempre, mal educada. Ameaçar com violência física, né? Em situações mais genéricas. Outra coisa, por exemplo, ficar sempre repetindo para o empregado, olha, é melhor você pedir demissão. Olha, melhor você pedir demissão, porque aqui não tem mais espaço. Né? Outra coisa, por exemplo, não existe lugar aqui para quem não quer trabalhar. Quem quer trabalhar vai embora. Toda hora ficar falando isso para o empregado. Ou para o funcionário. Né? E ficar falando que toda hora a pessoa atrapalha o trabalho, que ela faz muita confusão interna. Você não sabe fazer, você faz só confusão aqui. Então, todo esse tipo, essas hipóteses mais comuns, né, que a gente tem detectado aí nas denúncias que chegam, né, configuram efetivamente um dano, ou melhor, um assédio moral. Eu vou te fazer uma pergunta que eu enxerguei há muito tempo isso, eu sempre apostei nisso, sempre comentei. Uma época eu trabalhei com comportamento, então eu queria a tua opinião. Não sei se vai caber aqui, mas é importante que é dentro de uma empresa. Você acredita que... Porque qualquer empresa, qualquer situação do poder constituído, que é o teu caso, tem hierarquia. Mas você acredita que às vezes um cara que fica entre um e o outro, ele pode atrapalhar o crescimento do funcionário? Isso você não acha que também é um assédio moral? Porque sempre, isso a gente falava em comportamento. Quando o cara não... existia até um termo. Às vezes o cara é tão incompetente ou enciumado, como você falou, aqui não tem espaço, você não... Então, por uma questão de perder o espaço, que acontece muito, né? Mas eu costumo dizer também que numa empresa tem sempre alguém te olhando. Isso é uma realidade para esse tipo de coisa. E esse cara acaba te cerceando para que não ultrapasse barreira. E eu sempre pensei da seguinte forma: se eu não consigo passar o cara por algum motivo, que cada um tem um temperamento, um comportamento, eu vou no dono, passo por cima dele, seja o que Deus quiser, eu vou quebrar a hierarquia e vou falar com o dono e tal. O que você enxerga nesse sentido? Sem dúvida. Eu acho que aí, no caso, porque o assédio moral, ele pode se dar no plano horizontal, né? Ou seja, funcionários ou empregados que têm a mesma função, quer dizer, não há hierarquia entre eles, mas um fica submetendo o outro a essas situações constrangedoras. E ele pode se dar também no plano vertical, que aí sim, quer dizer, é o chefe, é o superior hierárquico que fica... E pode se operar também no plano vertical descendente. O empregado também pode cometer assédio moral em relação ao chefe. Né? Se começar a questionar ou a submeter a autoridade do superior, né, a ponto de constranger a própria função e a própria autoridade que ele tem ali, em função do trabalho, então o empregado, o subordinado, também pode praticar assédio moral em relação ao chefe. Correto? Então, que deve ser comum também. Que deve ser comum. Que deve ser comum, porque tem ser humano que é coisa de ser humano e de falta de informação. O cara se acha, né, no sentido de, não, eu entendo mais do que ele, mas não vê o histórico, não vê as etapas que têm que ser cumpridas e acaba criando essa situação. O que a gente nota muito, só para ilustrar, desculpa. Vamos lá. Mas para ilustrar, é muitas vezes a questão referente à inveja, sabe? Isso mata. Mas não aquela inveja sadia, de admiração. Você olha uma pessoa e fala, puxa, eu gostaria de ser como ele, mas eu gostaria de ter um lado bom. Não. Aquela inveja destrutiva mesmo, sabe? Perniciosa, aquela inveja ruim, sabe? Mórbida. E isso leva a pessoa a fazer esse tipo de maldade e de assédio, até de ficar inventando coisas a respeito de outro, etc.
né, minando a própria permanência da outra pessoa ali no ambiente. Entendeu? Então, a gente nota muito isso, às vezes, que às vezes o funcionário, por exemplo, no judiciário, que gostaria de um cargo de chefia no cartório, aí, como é um cargo, às vezes, que o juiz que indica e tal, ou é o tribunal, a pessoa não consegue, vai um colega, nossa, aí começa aquela coisa toda, começa aquela má vontade, começa, às vezes até começar a falar mal, mas ele foi, mas ele é isso, ele é aquilo, tal, tal, tal. Então, a gente nota que tem esse tipo de situação. Então, mas aí também é um lado muito pessoal, né? De como a pessoa age, né? Mas a gente, orientando pelo menos, a pessoa sabendo que ela está sendo observada, sabendo que isso hoje também faz parte aí de um controle, de certa forma, ela também já se policia mais. Aliás, hoje esse tipo de coisa como eu comentei no início, tá muito em evidência hoje, né, Irineu? Essa questão do assédio moral, o que vai falar, o que não vai falar, essa questão dentro das empresas. Às vezes o próprio empregado que é assediado, ele tem um pouco de receio de chegar no chefe e contar, porque não sabe se está havendo uma certa relação profissional como é que eu diria? De preferência, vamos dizer assim. Não, eu tenho preferência, e tal, ou é bonito, ou é feio. Isso acontece muito, não? Esse ponto é fundamental, porque isso é a razão de existência da coordenadoria do apoio psicossocial. É por isso, né? Por isso. Porque a pessoa que é assediada, ela não tem que ter medo, porque se ela for do chefe, ela fala, o chefe está aqui, gosta mais do outro, ou eu vou reclamar do meu chefe, né? Não vou. Então aqui não, aqui exatamente. Então é que eu falei, a gente acolhe essa pessoa, antes de mais nada. Né? Para que ela se sinta segura, para que ela se sinta à vontade para denunciar. Porque sem denúncia também, é aquela história, né? As campanhas que a gente vê em relação, por exemplo, à violência doméstica, não se cale, né? Se você sofreu, principalmente a mulher hoje, essa questão toda aí da violência doméstica contra a mulher, sofreu uma violência, não se cale, procure uma ajuda, procure um apoio. E já há apoio em todas essas áreas, né? Não só na questão do assédio, mas na questão da violência doméstica e em outras áreas que tragam algum tipo de malefício. Então, essa é uma das razões pelas quais se justifica a existência dessas coordenadorias que a gente tem. Irineu, e eu espero que as pessoas, principalmente do judiciário, elas venham, recorram, se utilizem do nosso apoio. Porque a gente dá todo o apoio, né, que é possível, dentro, como eu disse sempre, né, também dentro daquilo que é razoável, né, dentro daquilo que a gente tem o mínimo de consideração. Também, como eu disse, às vezes pode, eventualmente, uma vez ou outra, ter aí uma coisa mais irresponsável, também alguém quer prejudicar o outro, então pode inventar uma história. Mas mesmo assim, antes da gente não dar a cobertura que a pessoa talvez gostasse, ou encaminhar, a gente também vai apurar isso certinho. A gente vai receber, vai ouvir, vai normalmente. E essas reclamações relacionadas ao assédio moral, assédio sexual, que está muito em evidência, que eu retomo aqui no meu comentário, vai ser essa comissão vai ser específica para orientar o pessoal do judiciário, ou se, por exemplo, eu diria, até para não sair um pouco fora da ética aí, o advogado de uma empresa que está acontecendo alguma coisa lá, ele pode procurar para ver que decisão que ele pode tomar. Vocês vão ter esse tipo de acesso? Vai estar aberto esse tipo de acesso? Ou, de repente, vamos chamar lá o coordenador, doutor Irineu, lá, do Tribunal de Justiça, para vir aqui nessa multinacional e falar sobre assédio moral. O que pode acontecer? Em algum momento pode chegar numa liberdade dessa? O tribunal está aberto para isso ou não? Antes que aconteça o pior? Eu não diria assim aberto, né? Porque a nossa atividade ela é restrita, bem restrita mesmo, aos casos de apoio a servidores, né? Como eu disse, né? Tanto que chama CAPS, Coordenadoria de Apoio aos Servidores. Então, ela é disso. Por que ela é assim? Porque em outras áreas, na iniciativa privada, por exemplo, você tem órgãos também hoje no Estado, e órgãos próprios, em sindicato, etc., que também dão o mesmo apoio para aquele segmento. Entendeu? Então,
é uma coisa mais específica, mais interna. Mas nada impede que se faça, por exemplo, se tente alguma coisa em termos de parceria para divulgar isso, porque a finalidade, como eu disse, é prevenir, é orientar, é informar para prevenir essas situações. Porque isso não traz nenhum benefício, seja no âmbito privado, da empresa privada, seja no âmbito, né, do serviço público. Né? Ninguém, que benefício traz a pessoa ser assediada, viver dentro? Muitas vezes é um martírio. Às vezes a pessoa chega lá e fala, olha, eu não aguento mais. Faz 10 anos que eu estou, ou 5 anos, 2 anos que eu já não vou lá, pessoas, sabe, constantemente. Então você percebe que é um esgotamento, é um estresse muito grande. Né? E isso é péssimo, né? Ninguém é obrigado a trabalhar dentro de um ambiente infernal de trabalho. Então a finalidade é essa, é sanear, fazer com que o ambiente de trabalho seja o mais harmonioso e respeitoso possível. Ô, Irineu, é uma coisa recente, é uma coisa nova, mas o comportamento é antigo, é cultural. Isso pode criar alguma, não sei se eu vou falar uma bobagem jurídica aqui, isso pode criar alguma jurisprudência de algumas decisões que serão feitas daqui para frente, porque sim, a impressão que eu tenho é que tem a lei do assédio moral, do assédio sexual, mas é muito específico, né? Agora, hoje qualquer coisa é um assédio moral, dependendo de como ele é conduzido. O assédio moral, às vezes, normalmente, ele pode gerar aí questões indenizatórias, né? É mais comum. Eu ia te perguntar isso, dados pessoais, todas essas coisas também. É isso que eu ia te perguntar. Até tem algumas decisões suas já, eu já vi sobre isso. Então. É mais voltado para essa área mais de indenização, de compensação, né? Porque o dano moral ele não é reparável, né? Se compensa o sofrimento com alguma indenização. Então, isso a gente vê mais dentro do aspecto civil, né? Ou do aspecto trabalhista, como eu digo. Né? Hoje, o próprio TST já tem orientação, já tem cartilha feita sobre questão de assédio moral, do trabalho, assédio sexual, porque é uma coisa cotidiana. Isso ocorre, e não só em ambiente de trabalho. Né? Às vezes, por exemplo, acontece dentro de um ônibus, transporte público. A pessoa é assediada sexualmente dentro de um trem, dentro de um metrô. É comum, não é muito raro acontecer. Não, é comum. A pessoa reclamar, principalmente, né? Mulheres, né, nesse caso, mas assédio sexual, porque a pessoa está ali, às vezes, está sujeita a essa situação. Isso não pode acontecer, né? Então, cabe também, aí, entre dessa orientação, para que essas prestadoras de serviço, público, principalmente, transporte, etc., também tomem mais cuidado, né, para coibir. Como é que se faz isso? Com mais câmeras, por exemplo, de filmagem, dentro dos vagões e dentro das estações, para se ter uma visão do que se passa ali dentro. Porque pode acontecer desde coisas muito simples até crimes hediondos ali dentro. Né? Homicídio, estupros, etc. Então, por isso que talvez as parcerias, quando a gente faz algum intercâmbio, algo multidisciplinar com outras entidades de fora, é sempre nesse sentido. Sempre no sentido de aumentar a informação e aumentar a própria fiscalização. Porque a finalidade é reprimir ou prevenir, né, o máximo possível essas ocorrências. Agora, você como você falou, tem câmera, tem que fazer isso, aquilo, acolá. Você acha que em algum momento, e dependendo da gravidade, o órgão, tanto público como privado, pode ser solidário para responder também, não só pessoal, mas sim a empresa responder por deixar, por não criar facilidade, que ninguém faz isso, mas de deixar a coisa meio aberta, entendeu? Aconteceu lá porque lá não tinha nada que... entendeu? Pode acontecer esse tipo de coisa, de ser solidária também. E outra coisa que eu queria emendar, como que se define um caso indenizatório, o valor que a pessoa tem que receber? A gente sabe que não reparou
não para tentar reparar, né, o erro em alguma situação, não vai reparar psicologicamente, mas existe algum critério para isso? Vamos lá. Na primeira pergunta, né, que você colocou a questão da solidariedade. Solidariedade, ser solidário. Porque aí o que acontece? Dentro, por exemplo, vamos supor, de um ônibus, né, dentro de um ônibus, aquele lotado, quer dizer, alguém, né, pratica um assédio ali contra outro. A pessoa que fez o assédio não é da empresa, né? Não tem nenhum vínculo com a empresa. A empresa também não tem nenhuma ligação direta com o fato, só que tem ocorrido dentro de um ônibus, né? Agora, o contrato de transporte, ele é um contrato que gera para a empresa o que se chama de obrigação, responsabilidade objetiva, ou seja, não é necessário provar culpa, que a empresa agiu com culpa para responder solidariamente. Basta que haja um evento ilícito, um evento que cause um dano em decorrência do contrato de trabalho, para que a empresa também responda solidariamente. Então, não vamos também generalizar tudo e sempre, a toda hora. Em relação ao caso concreto, é que se analisa aquilo. Mas que pode haver solidariedade, pode. Isso não tenha dúvida. Correto? Já há até decisões nesse sentido. Se você fizer uma pesquisa jurisprudencial, você vai achar nesse sentido, decisões que... Agora, generalizar que é um problema. Não, então, toda vez que acontecer algo assim, a empresa necessariamente responde. Não é bem assim. Quer dizer, pode ter circunstâncias que levem à exclusão da responsabilidade do prestador de serviço, conforme até definido na legislação consumerista, né, no Código do Consumidor. E a segunda pergunta, que é um dilema, né? Dilema de... porque aí já vem o aproveito, aí já vem a opinião e o aproveito de outras pessoas. Como mensurar, medir, né? Monetariamente, em dinheiro, né? O quanto é necessário para compensar um dano moral. O dano moral não é reparável por isso, porque você não tem como medir. O dano material, sim, você bate no seu carro, você arruma, gastou R$1.000. R$1.000 é o dano. Então, restitui os R$1.000, eu pago os 1.000. Agora, no dano moral, não. No dano moral, o critério para se estabelecer o valor da indenização, ele é subjetivo do julgador, do magistrado, do juiz. E ele se orienta por dois princípios básicos, que é a razoabilidade, né? E o valor que não seja exagerado, né? Então, seria a moderação, né? A adaptação dele ao valor e também, não é? A razoabilidade. A proporcionalidade e razoabilidade. Esses dois critérios. Proporcionalidade, a gente vai ver a extensão do dano. Quer dizer, foi uma coisa mais simples, então, uma indenização não tão elevada. Agora, foi um dano moral que, de fato, irreparável. Né? Lembra da escola de base? Lembro. Quer dizer, aquilo ali provocou um dano também de natureza moral para os donos, porque depois que arrasaram com o negócio, não tinha mais como recuperar, aí falou, não, olha, houve um engano, não era bem isso, olha, como é que vai restabelecer isso aí? Não restabelece mais. Então, foi um dano, tanto que a indenização foi um pouco mais, digamos assim, mais generosa, né? Então, eu procuro ter dentro desse critério, né, de proporcionalidade e razoabilidade do valor, né, esses parâmetros. Não fujo e dentro da subjetividade do caso. Mais nada. Às vezes a gente na Câmara tem, assim, segue um certo padrão, né, de valor. Mas também não é nada rígido, porque isso não está na lei, né? É questão de critério ali que a gente segue para não destoar muito um do outro e tal. Então, faz mais ou menos ali um valor básico, né, ou médio, para determinados casos, precisa daqueles mais corriqueiros que a gente recebe, e aí se estabelece as indenizações dentro desse padrão. Mas é isso, é subjetivo mesmo, não há nada que
que existe até aquela famosa frase, né? Um grande jurista francês, Ripert, que dizia o dilema de Ripert, né? Qual que é o dilema dele? Era exatamente isso. Quanto vale um dano moral? Não se sabe. A gente não sabe o que provoca. Em termos exatos, né? Então a gente analisa o caso, né? E tudo leva em consideração a condição de quem sofreu, a condição de quem produziu o dano, né? A repercussão que isso teve, né? Se ficou ali no âmbito mais restrito, se teve uma repercussão maior do plano social, se expôs, né? A pessoa a um vexame muito grande ou não, né? Então, tudo isso daí influencia no valor da indenização. Ô, Irineu, você tem alguma coisa para acrescentar? Então, eu vou te fazer aquela pergunta fatídica, e também não vou brincar com você hoje, porque senão eu posso levar um assédio moral. Tem muita gente assim. Eu ia falar, eu vou brincar, mas vou falar diferente. Nós vamos comer macarrão? Só isso que eu ia falar, mas não. A única coisa que eu queria dizer também, que na nossa coordenadoria, na chamada CAPES, do Tribunal de Justiça, né, a gente, todo o trabalho que a gente faz também, nós contamos muito com o apoio, né, da cúpula atual, quer dizer, do presidente do tribunal, que tem uma sensibilidade muito grande em relação a isso, tem nos dado todo o apoio possível ali da máquina administrativa. Até recentemente, nós agora temos também, e isso é uma questão até legal, e aí eu ia entrar na questão um pouco também da acessibilidade, né? É verdade, verdade. Da acessibilidade, que eu não queria deixar de falar, porque também... Eu acho que nós temos... Vamos falar da acessibilidade, eu acho que nós temos um pouquinho... Como atrasou, nós temos... Se não cair o Instagram, eu acho que não vai cair. Mas vamos lá, você quer falar a respeito? Vamos lá. Que faz parte... Prazo, podemos falar, mas olha, então é isso. A gente tem tido todo o apoio da CUP, da presidência do tribunal. Agora nós temos também... Nós estamos firmes no propósito da inclusão digital, né, que não é só a acessibilidade física, né, para aquelas pessoas que têm uma deficiência, mas também a inclusão digital, que é importantíssima hoje em dia, né? Isso nós estamos desenvolvendo parcerias, trabalhos, nós fazemos lives semanais em relação a isso. Nós já temos um serviço de Libra disponível no site, nas nossas lives, para que os deficientes auditivos possam acompanhar também de forma... Então, é toda uma gama de atuação voltada para a cidadania. Esse aqui é a grande... E para a preservação da dignidade da pessoa humana. São princípios constitucionais que devem ser rigorosamente observados. E agradeço. Desculpe se eu falei demais, eu tenho... Não, você tem uma oratória perfeita, uma didática que é impressionante. Eu vou te fazer a última pergunta, que é praxe, né? Para quem que você vai entregar o seu cartão de visita hoje, Irineu? Puxa vida, rapaz. Não, você pode. Para mim, você pode ser repetitivo. Assim, uma coleção de cartões, a pessoa que eu dedico isso. Mas eu não posso deixar Vamos lá. De dedicar, não é? A minha esposa Kátia, né? Que é uma pessoa assim, encantadora. Olha, um coração, uma generosidade, uma pessoa que tem uma fé inabalável, como eu sempre digo. Uma mãe, assim, dedicadíssima, sabe? Não claro, ninguém é perfeito, não estou aqui falando que eu tenho uma esposa que é perfeita, mas é uma esposa que me atende em tudo. Então, eu só posso dedicar a ela, uma pessoa que eu amo muito, ela sabe disso. E eu também gosto muito dela. Então, Irineu, eu quero agradecer o teu prestígio de novo. É sempre importante você estar aqui com esse carisma e essa didática, essa cultura que é impressionante, e essa humildade e essa informalidade, que isso é o mais importante, eu acho, que está se mudando também, porque apesar de você ser magistrado, uma excelência, né, uma autoridade, permite que a gente converse no tete a tete, é muito importante isso, para quem... E outra, eu reconheço que a nossa conversa hoje foi de grande valia, porque isso que vocês estão fazendo é sensacional, é uma coisa... Nos Estados Unidos está se falando muito isso agora também, dentro do trem. Isso veio para ficar. Eu acho que... Então, assim, o que a gente precisa aprender é mudar a cultura, é aprender mesmo como se comportar nesse sentido, sabe? Olhou, um exemplo, se a pessoa não deu brecha, sai fora, muda o foco, entendeu? E aí a gente vai voltar no outro momento. Eu quero dizer que nós estamos retransmitindo pelo Grupo Tata de Comunicação, suas multiplataformas que detêm a Band de Santos, o SBT do Vale do Paraíba, a maior afiliada da Record de Campinas,
TV local Ribeirão Preto e região e NET TV também Ribeirão e região. E estará hospedado no portal Cartão de Visita News R7, no portal da Rede Brasil Televisão, Correio do Papagaio do Sul de Minas e no Grupo TAT, fora os outros portais, Bahia, Santa Catarina, que logo o Irineu estará recebendo aí com a nossa conversa. Sinta-se abraçado e muito obrigado. Tá? Eu não vou falar. A todos e a todas que nos assistiram. Eu não vou falar o que eu tenho. Eu não vou falar o que eu tenho montado, porque eu sei que isso aí foi para mim. Tchau. Obrigado, Irineu. Fica com Deus. Você também, muito obrigado. Boa noite aí. Você também. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. O ritmo acelerado da cidade não precisa ditar a forma como você vive. Para nós, da Pereira Alvim, qualidade de vida é inegociável. E é por isso que te convidamos a conhecer nosso novo empreendimento, Residencial Alto do Castelo 2. Imagine viver com sua família em um cenário encantador, clima agradável e vista deslumbrante, onde dá para aproveitar bem todos os momentos sem pressa. No alto do castelo, a vida sobra a seu favor. São lotes a partir de 308 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos em um residencial fechado com espaços de lazer e bem-estar numa das regiões mais valorizadas da cidade. E o pagamento é facilitado, direto com a construtora. Sua nova vida te espera no Residencial Alto do Castelo 2. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais.